Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro TV. Hoje tendo a satisfação de receber Pedro Pinho. Pedro Pinho foi presidente da EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, é um escrivinhador aí diário na mídia, no Monitor Mercantil, já fizemos várias entrevistas, é um estudioso dos assuntos da nacionalidade, da soberania, e nós pedimos ao Pedro para a gente fazer essa gravação no sentido de conversarmos sobre a Organização para a Cooperação de Xangai. Recentemente teve um evento grande que a mídia vinculada aos Estados Unidos aqui do Brasil, obviamente, deu pouca importância, mas que tem um papel fundamental na nova geopolítica mundial. Eu começo primeiro agradecendo ao Pedro Pinho a disposição de estar aqui com os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Pedro é muito ocupado, mas está tirando um tempo aí para falar com você, telespectador da TV Comunitária. E eu queria aproveitar logo, antes de fazer a primeira pergunta, e dizer que está aí na tela. Faz um Pix, apoia a TV Comunitária do Rio. É um espaço de mídia que permite uma amplitude nos assuntos que são debatidos no chamado debate público. pix@tvcomunitariatudojunto.rio. Vamos lá. Pedro, a gente quer entender essa OCX, né? Porque essa Organização para a Cooperativa de Xangai, para a Cooperação de Xangai, desculpa, a gente tem notado que tem crescido e tem tido um papel importante na questão da geopolítica, principalmente nessa área mais econômica. Eu queria que você me falasse o seguinte: como surgiu essa organização? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Boa noite, né, Moisés? Tudo bom? É uma alegria para mim poder voltar aqui à TV Comunitária, onde já tive várias entrevistas com você, com o Beto, né? É um prazer estar com vocês, amigos. A OGX, ela começa chamada com o nome de 5 de Xangai. Isso acontece em 1996. A data precisa até é de 26 de janeiro de 1996. Quem eram os 5 de Xangai? A China, Xangai, é óbvio, né? A Rússia e 3 das antigas repúblicas socialistas soviéticas, que desde 1991 tinha sido desfeita. As 3 repúblicas eram o Cazaquistão, o Quirguistão e o Tajiquistão. Né? Todos esses 5 se reuniram por quê? Porque eles estavam sentindo-se ameaçados na própria soberania e, principalmente, em questões militares, até pelos Estados Unidos, que tinha vencido vamos dizer assim, a batalha do século XX pelo domínio das organizações. Como é que começa isso? Isso começa lá atrás. Na verdade, começa até na virada do século XIX para o XX, quando as antigas finanças são derrotadas nas 2 grandes guerras mundiais. Todo mundo vê as guerras mundiais. Aliás, os chineses chamam até a Primeira Guerra Mundial de Guerra Civil Europeia. Eles nem chamam de Guerra Mundial. Né? Mas elas trataram, fundamentalmente, de uma batalha que nunca foi explícita, das finanças contra a indústria. Quem é que dominava o mundo do século XIX? As finanças, principalmente as finanças inglesas. Uma construção secular,
né, das finanças inglesas desde os Stuarts, que vêm dominando a Inglaterra, vêm dominando o comércio e domina, inclusive, a formação da indústria na Inglaterra. Mas, fora da Inglaterra, a indústria aparece como uma força importante, principalmente nos Estados Unidos, onde, no meados do século XIX, se descobre petróleo. Então, esse petróleo, que vai ser um insumo fundamental e vai aparecer de novo mais adiante, esse petróleo que os Estados Unidos descobrem em 1845, no meados do século, ele começa a ganhar força depois da Guerra Civil Americana e industrializando rapidamente, porque o petróleo é um insumo fundamental para a industrialização, ele é barato e muito potente, ele tem mais condição energética e menor preço. Então, ele rapidamente faz os Estados Unidos crescer industrialmente. E o resto do mundo, que tinha um petróleo que começou em Baku, mas Baku passa a ser da República Socialista Soviética a partir de 1922. Então, ele sai do domínio ocidental. O domínio ocidental vai se dar pela Inglaterra, que era dona do Oriente Médio, por assim dizer. O Irã, a Royal, como é, que pegava o Sudão anglo-egípcio, aquele Sudão anglo inglês, né, egípcio, e a extensão dele para o Oriente Médio, aquilo tudo era colônia inglesa. Então, a Inglaterra, com o petróleo do Oriente Médio, lato sensu, e os Estados Unidos, com seu próprio petróleo, começam a se industrializar nos moldes novos. Mas na Inglaterra, essa industrialização é contida pelas finanças. Então, pois não, eu não estou ouvindo. Deixa eu meter minha colher aqui. Claro. É o seguinte, você falou que na virada do século XIX para o XX, no século XIX e tal, o domínio econômico do mundo, vamos simplificar assim, era feito para aqueles que tinham dinheiro e operavam a questão das finanças, controlando as atividades reais de comércio e de pequena indústria, de artesanato, etc. e tal. Mas foi nesse final do século, né, ou no século XIX, que começou a industrialização, né, através da questão do carvão, etc. e tal, da máquina de vapor. E aí você falou que a passagem do século houve uma mudança o quê? A Primeira Guerra representou uma disputa entre a indústria e as finanças, é isso? Isso, exatamente. Representa uma indústria. E quem ganha, no final, é a indústria. A Segunda Guerra consolida essa vitória da indústria. E aí monta um sistema internacional pró-industrial. O que faz do lado de cá, do outro lado, digamos, as finanças? Elas começam a se preparar para lutar contra a indústria e retomar o poder. Então, embora a gente ouça normalmente dizer que o século XX foi o século das disputas ideológicas, não foi tanto assim, porque a indústria tinha o vetor capitalista com os Estados Unidos, com a Europa de uma maneira geral, e o vetor socialista com a União Soviética. Então, na verdade, quando as finanças começam a atacar a indústria, elas não atacam a indústria por ser comunista, elas atacam a indústria por ser indústria. Tanto que, como é que elas atacam a indústria? Se elas atacassem por ser comunistas, elas poderiam ir nas bases marxistas, nas bases, mas elas não fazem assim.
elas vão atacar por dois vetores importantíssimos. Pela condição ambiental, se associando com movimentos que já existiam na Inglaterra desde o século XIX, e pelo petróleo, fazendo do petróleo um vilão e não um insumo fundamental. Eles tentam encontrar dois, digamos, calcanhares de Aquiles da indústria, porque qualquer transformação traz coisa positiva e tem seu lado que você tem que trabalhar como fazer a redução do dano e tal. Não há nada que possa ser transformado sem criar algum dano, certo? Isso aí, desde a floresta, os moradores das florestas, os moradores tradicionais, né? Quer dizer, as populações tradicionais conhecem isso, né? Se ele tem que fazer uma choupana, ele tem que derrubar alguma árvore, porque como é que ele vai fazer? Vai surgir da onde, certo? Agora, eu queria que porque você fala assim, ele combate a indústria. Para o nosso telespectador se entender, né? Ele não está querendo acabar com a indústria, porque ele sabe que a própria finança precisa da indústria, por exemplo, tecnológica, para controlar o dinheiro, né? Porque antigamente era tudo feito na cadernetinha e agora é tudo feito nos computadores. Então, não é uma briga para destruir a indústria, é uma briga para ter a supremacia, né, do controle. Explica um pouco isso para o pessoal entender onde as finanças, o que a questão é o domínio do poder, né? Quer dizer, quem manda. Então, você está dizendo que é uma coisa importante, que é o seguinte: precisaram de 2 guerras, da morte de milhões de pessoas, para que o desenvolvimento industrial do mundo, que faz com que cada um de nós possamos sobreviver com algum tipo de benefício, etc., de algum tipo de conforto. Nós estamos aqui falando com microfone, você está lá na sua casa, eu estou na minha, e nós estamos. Agora, para que tudo isso ocorresse, o pessoal que dorme no pacote de dinheiro, com as malas de dinheiro, criaram essa situação toda para conseguir ter o domínio do mundo, é isso? Então a indústria ganhou a Primeira e a Segunda Guerra. Aí você vai agora nos explicar exatamente como é que é esse domínio das finanças. Exatamente. Como é que ela começa? Primeiro, ela começa criminalizando, aspas para criminalizar, né, a ação industrial. O que é a ação industrial? A ação industrial exige o que as finanças não precisam de consumidores. A indústria existe com consumidores, aqueles que vão adquirir os produtos industriais e, com isso, vai gerar o lucro do industrial. O lucro do industrial não é um lucro de aplicação financeira, é um lucro de produção de bens e de serviços. Então, o que é a diferença fundamental das finanças para a indústria? As finanças ganham com a simples especulação do dinheiro. A indústria ganha com a produção de bens e de serviços. Ou seja, a indústria precisa de consumidores, as finanças precisam só dominar um Estado que tem boas taxas de juros. Então, todo o trabalho das finanças, desde o final da Segunda Guerra, é no sentido de dominar os Estados nacionais para que eles se enfraqueçam e o mercado, que é meramente financeiro, domine o mundo. Esse, então, vem ser o objetivo quando você diz assim, as crises do petróleo dos anos 70. Na verdade, o petróleo não estava em crise nenhuma, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. Quem estava em crise eram as finanças, que fazia com que o petróleo fosse um insumo industrial barato e eficiente. Então, ela promove a primeira crise do petróleo, porque o petróleo, aí um parentezinho nesse contexto, o petróleo, em 28, foi
objeto de um conjunto de interesses que se chama o Acordo de Aknakari. Esse acordo pegou as petroleiras importantes do mundo e fizeram o que se chama o oligopólio, as 7 irmãs do petróleo. Ali que foi construído as 7 irmãs. E o preço ficou congelado, veja bem, desde o Acordo de Aknakari até 1968. Por que isso? Porque quem mandava no petróleo eram os interesses industriais e não queriam aumentar o preço do petróleo, porque isso ia aumentar o preço do produto, iria diminuir o consumismo daquele produto, né? A quantidade de consumidores. Mas os países que produziam petróleo, eles começaram a se organizar. Já em 62, eles criam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para tentar lutar por um preço melhor. E acabam conseguindo isso. Quando as finanças e a própria indústria, nesse caso, estavam unidas, veem que não dava para segurar aquele preço ridículo, porque os produtores de petróleo, onde tinha petróleo no mundo, né, queriam ganhar melhor, queriam dar mais conforto para seus habitantes dos países. Então, elas fazem a chamada primeira crise, que é de 1973, mas que não faz mais do que praticamente ajustar o preço pela inflação do período. Então, esse petróleo que vinha, porque o valor tem sempre a relatividade do preço, né? Um valor de 70 é um valor diferente do de 60, né? Então, falar em valor fica uma coisa assim complicada. Qual a referência para o valor? Então, é melhor a gente fazer isso em termos de homogeneidade. Então, aquele valor de 28 permanecia em 73. E em 73 é reajustado para a inflação do período. E aí ele cresce e dá um aumento de em torno de 9% nesse período, que é o de 63. Mas isso, as finanças fazem um auê monumental. Saem fotos nessa época, quem tem acesso à informação desse período, vê fotografias, vê lá as pessoas andando de bicicleta em Amsterdã, né? E em Haia, na Europa, de uma maneira geral, os reis indo a cavalo. Enfim, todo uma fantasia. A fake news já começou há muito tempo, né? Sim. Que é a utilização de ícones, né, para impactar as massas através dos meios de comunicação. Porque as finanças sempre controlaram a questão dos meios, né? Sim, isso desde antes. Elas perderam a guerra, mas não perderam o controle das finanças, das comunicações. Não Da perderam mídia. o controle. Inclusive, tem até um detalhe interessante que você chamou a atenção agora. As finanças entenderam mais profundamente e primeiro o significado da teoria matemática da comunicação de Claude Shannon, que era aquele pesquisador americano da Bell System, que matematizou a expressão comunicacional, né? Ele tem um trabalho dele, é celeberno, chama-se isso, The Mathematical Theory of Communication, né? Que é de 1942, 46, 40 e alguma coisa, o trabalho de Shannon. E esse trabalho foi a base para fazer a digitalização. Então, a comunicação passou a ser digital. E quem entendeu isso melhor do que ninguém foram as finanças. Elas entenderam que a digitalização ia levar a comunicação para um estágio diferente e investiram fortemente nisso. Então, elas
elas puderam fazer a fake news que você chamou muito bem a atenção em 73, porque elas já dominavam a forma da comunicação virtual, a comunicação digital, virtual não, digital. Logo em seguida, elas vão para a comunicação virtual também, né? Quando começam as redes de comunicação, essas coisas. Mas aí elas cometem um erro. Também o cara é bom, ganha, mas também comete erro. O erro foi 79. Elas, em 79, resolveram, eu não sei se foi erro proposital ou não, mas em 79 dá um grande aumento no preço do petróleo. O real aumento não veio em 73, veio em 79. E esse aumento de 79 reduziu... Que é o chamado segundo choque. É o chamado segundo choque. Ele reduziu drasticamente o consumo. Mas aí reduziu o consumo pelo preço. Aí caiu a produção de petróleo no mundo inteiro, porque não tinha consumo para aquele petróleo. Então, isso vai afetar profundamente de várias maneiras. Por exemplo, já que a gente está tratando da OCX, isso afeta na China com a entrada do Deng Xiaoping, que procura fazer um capitalismo, digamos assim, né, no comunismo chinês. Ele procura receber empresas estrangeiras, abre a China para os estrangeiros. Deng Xiaoping ele faz uma reforma na própria estrutura de poder da China para receber. Criou aqueles locais para empresas estrangeiras se estabelecerem, né? Zonas. As zonas de exportação, né? Exportação era a maneira de justificar internamente, porque eram umas zonas de produção, na verdade. É verdade. E eles tinham mecanismos diferentes do que aconteceu no Brasil e em outros países, né? Porque eles tinham a transferência de tecnologia depois de um determinado tempo. A transferência de tecnologia dava-se mais pelo chinês trabalhando como mão de obra barata para as empresas estrangeiras. Então, eles iam aprendendo. Training within industry, né? O treinamento e agora eles estão indo a Marte, né? Pois souberam muito bem o que fazer, né? Souberam muito bem o que fazer. Não, eles fizeram uma política de distribuir os alunos para todos os países, etc. Eles vieram ao Brasil em 80, né? Saber como é que o país cresceu de 30 a 80, 50 anos, dos maiores crescimentos, etc. E agora está com o segundo PIB do mundo, né? Já está no primeiro. Essa altura, não tenho dúvida que ele já superou, até por causa da queda do dólar, né? O dólar hoje vale muito menos. O dólar se desprestigia a cada dia. Mas a gente vai fugindo e vamos voltar à nossa trilha aqui, né? Então, o que a gente tem? Espera aí, deixa eu tirar isso aqui para não fazer barulho. O que a gente tem, então? Nós estamos no início da vitória das finanças, porque com esse desabarro industrial do alto preço do petróleo, eles conseguiram, e com muita corrupção também, porque as finanças são muito boas na corrupção, eles conseguiram o que foi fundamental, que se chama desregulação das finanças para viajar pelo mundo. Ou seja, as finanças ganharam um passaporte tipo passaporte azul da ONU, que você entra e sai de qualquer lugar, só ela. Porque todo o resto precisa de um passaporte. Você precisa de visto para as pessoas, precisa de taxas cambiais, precisa de taxas de atestado sanitário. Hein?
Atestado sanitário, você não Isso, pode atestado entrar trazendo sanitário. doença, vírus e bactérias. Exatamente. Mas o dinheiro é o maior vírus, né? É, só o dinheiro que tem essa vantagem, só ele que entra e sai sem nenhuma restrição pelo mundo inteiro. Isso foi conseguido nos anos 80, com a Margaret Thatcher e com o Reagan nos Estados Unidos, e se espalhou rapidamente pelo mundo ocidental. Agora, E eu diria, Pedro, que com a falta de compreensão mais profunda, esse raciocínio que você está fazendo, do que estava por trás disso, né? Agora, nós estamos vendo essa questão da imigração, a luta, os conservadores, aqui está atrapalhando o emprego, imigrante e tal. Agora, a imigração é resultado de quê? É desse passaporte que você falou, azul. O passaporte azul entra em todos os lugares, destrói ou impede o crescimento das economias, etc., da industrialização, do emprego, etc., e joga populações inteiras, certo? A ficar querendo encontrar algum lugar que possa sobreviver. E isso não é levado em conta, né? Se exige a abertura dos mercados, não pode proibir a globalização, isso é natural, o mundo vai ser um só, etc. Agora, o emprego das pessoas que se dane. Você acabou de sintetizar aquele magnífico discurso do Mélenchon, ali na Praça da República, em Paris, quando ele diz: ninguém sai da sua casa porque quer, sai porque não pode continuar morando ali. Essa frase dele foi... Eu gravei essa frase porque foi uma coisa monumental. Aliás, o discurso é lindíssimo. É uma peça de oratória para a Academia de Letras. O discurso do Mélenchon foi realmente belíssimo ali. Aquele discurso é antigo, não é atual, não, né? É o discurso, acho que foi em 2017, que ele está em Marseille, não é isso que você está dizendo? Não, é o discurso que ele fez na Praça da República, em Paris, agora, com a Agora, vitória mas tem um outro que ele fez também sobre a imigração, isso eu falando não do sei. sofrimento dos imigrantes e tal. Ele estava em Marseille. É um discurso que circulou agora com a vitória dele também. Está em português, com a legenda em português e tal. Mas você está certo, é isso mesmo. E isso, veja bem, aquela Associação da ONU para Refugiados, como é que é? Acnur, né? Tem um relatório da pessoa da Acnur em Burkina Faso, que é uma peça maravilhosa. Ela é da Acnur de Nova York, mas está se referindo a uma questão em Burkina Faso. Ela diz que a insegurança é absoluta, porque a falta de Estado, olha só a análise dela, a falta de Estado coloca o poder na mão de milícias, de marginais, de criminosos que não respeitam nada e que as pessoas são roubadas, são assassinadas, estupradas, né, violentadas. Então, Burkina Faso está se transformando num deserto, porque as pessoas têm que fugir daquela situação. Relatório da Acnur de Nova York, né, a respeito dessa situação. Isso vai explicar o que está acontecendo. É um parêntese, mas eu acho importante, porque mostra o contexto, o que está acontecendo agora com a criação de organismos de proteção no Sahel. Então, a Burkina Faso, Mali, Níger, esses três com certeza, não sei se tem um quarto, já criaram um organismo de proteção entre eles, né?
que estão todos eles foram colônias francesas, já Como se acabaram. eles criassem uma república, né? Juntaram os três para proteção. E Isso, isso pode pegar, hein? pode, e E ser vai pegar, ampliado na África. vai ser criado. E aí a gente pode ver que isso aconteceu há 20 e poucos anos antes com a OCX, certo? O que foi o OCX, se não os 5 de Xangai se reunindo para se defender? O que está sendo agora esse organismo que está se formando no Sahel para se proteger? E quem é a proteção por quê? É porque o Estado ficou frágil, porque uma das principais metas das finanças é colocar o mercado financeiro como o gestor dos estados. O que está acontecendo no Brasil também. O que está acontecendo hoje no Brasil. Eu acho que uma falha grande nossa está sendo dispensar essas organizações chinesas que deveriam estar presentes aqui. O Brasil não faz parte da OCX, o Brasil não faz parte do Iniciativa do Cinturão e Rota, a segunda Rota da Seda. Por quê? Agora, o Pedro, uma parte é que as forças políticas, os setores progressistas, até de esquerda e tal, eles, eles analisam o mundo a partir da Globo, pô. Aí fica difícil, porque ele não tem uma noção geopolítica do mundo. O assessor lá, o Amorim, tem uma visão Não, sobre geopolítica, como é que posiciona o Brasil, sim. etc. Tal. Agora, existe, também tem que ter coragem, né? Porque há um enfrentamento. Eu acho que esse movimento todo é uma reação. Chegou num ponto que não dá mais, como você disse aí, esse relatório sobre a imigração e sobre a situação dos refugiados, sobre a situação de destruição das economias dos diversos países por sugar o dinheiro. Porque como é que você pode explicar, meu querido Pedro, que uma potência como os Estados Unidos possa ter quantos mil soldados espalhados pelo mundo, sendo 100 mil, 200 mil permanentemente, sei lá, 800 bases, 1.000 bases, etc. Onde é que vem esse dinheiro, caramba? Tem que ser, eles têm que produzir um dinheiro, é, um superávit para investir na segurança do que eles ficam pilhando o mundo. Então, agora, essa visão sobre império, porque tem uma questão que você fala muito, que é essa questão da comunicação, certo? Da linguagem. Porque é o seguinte, quando você fala imperialismo, cara, isso é coisa antiga e tal. Só que o imperialismo está mais imperial do que nunca. E toda essa situação que está sendo criada com. Isso é como se fosse uma preparação para o enfrentamento que vai ter mais à frente, certo? Certamente. Porque, agora, me fala do crescimento, da expansão dessa. Você está dizendo, pô, o Brasil tem que entrar nesse bagulho aí, OCX, para É. poder. Agora, como é que você está vendo a expansão? Porque não são mais 5, né? Já Não, tem, não. já tem Índia, tem Índia, tem. Sim. Deixa Então, eu pegar aqui. fala um pouco sobre isso. Nós estamos aí, nós chegamos aí a uns 60% aí do tempo que nós temos, certo? Então, tem Ah, 40% aí. não, Vamos, vai ser vamos rápido agora. é, Vamos pegar aqui. Eu vou. A OCX, hoje, tem. Ela tem 9 membros plenos. A China e a Rússia, que estão na fundação, né? E o Cazaquistão, que também está na fundação, o Quirguistão, que está na fundação,
o Tajiquistão, que está na fundação, e a Índia, o Irã, o Paquistão e o Uzbequistão. Então, os membros plenos daqueles 5, hoje são 9. A Turquia é considerada parceiro de diálogo, que são 9 países que não são membros plenos, mas são os parceiros de diálogo. A Turquia é um parceiro de diálogo que pediu agora, recente, agora em julho, né, esse mês que estamos vivendo, ela pediu para se tornar membro pleno também. E como é parceiro de diálogo, provavelmente terão, no final do ano, a próxima reunião, deveremos ter, então, 10 membros plenos. Os parceiros de diálogo são a Arábia Saudita, a Armênia, Azerbaijão, Camboja, Catar, Egito, Nepal e Sri Lanka. Então, o que faz, para o que trabalha a ACX? Ela trabalha, primeiro, para fixar uma política de defesa. Então, ela investe nos países, ela é uma grande financiadora de países. E esse financiamento se dá num sentido de defesa dos países. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje, um dos trabalhos mais interessantes que ela está fazendo nas Américas, que vai ser um outro murro nos Estados Unidos, é o segundo canal ligando o Atlântico ao Golfo do México. Tem 2 países disputando esse canal, a Nicarágua e Honduras, que tem uma condição, inclusive, muito boa geográfica, sem muitos lagos. Então, isso já facilita e torna mais barato a construção desses canais. Então, mais dia, menos dia, nós vamos ter um segundo canal do Panamá fora do controle estadunidense, que vai ser esse, que não sei se vai para Nicarágua ou para Honduras, porque os 2 estão disputando, né? E quem vai financiar isso é a OCX. E tem diversas atividades. Normalmente, ela trabalha com a iniciativa do Cinturão em Rota, né? O ICR. O ICR faz um projeto bilateral, quase sempre. Os projetos do ICR, majoritariamente, são país com país, que é uma coisa interessante. Isso está destruindo também esse sistema estadunidense. Veja bem, como é que você trabalha com o FMI, ou com o Banco Mundial, ou com qualquer organismo desse que estão sob controle das finanças e controle estadunidense? Com acordos multilaterais. Com acordo multilateral, você abdica de uma parte da sua soberania, para que todos possam ter o seu nível de compreensão comum. Então, não pode ser mais nem menos do que aquilo que todos entendem que possa ser feito. Então, cada um abdica da soberania. Só que, num caso desse, de FMI, Banco Mundial, quem abdica da soberania são os outros, porque os Estados Unidos não abdica nenhuma delas, né? Então, os outros abdicam para poder ser membro do FMI, membro do Banco Mundial. Qual é a vantagem dessa iniciativa do Cinturão em Rota? É porque os acordos são bilaterais. É soberania contra soberania, não tem que abrir mão para ter um terceiro. Isso é sensacional. É uma questão mais horizontal, né? Isso. O FMI tem uma verticalidade que tem alguém que fica ali controlando o bagulho.
Esse daí é mais horizontal. Eu tenho uma foto aqui para mostrar, quer dizer, é uma coisa enorme, né? Quer dizer, essa presença. Olha bem, esse foi um encontro, não é isso? Sim. Você consegue ver aqui? Está meio. Lê para a gente aí, Moisés. Está tudo em inglês aqui, eu não leio nada. Mas. Eu só estou conseguindo ver o chinês ali, eu não leio chinês muito bem, não. Xangai, como é que está ali? Isso aí foi um dos eventos. E outra foto que tem muito é um corte que é feito aqui e aparece mais o líder chinês e tal, mas só para dar um alô aqui, certo? Sim. Agora, eles estão investindo, porque você falou do cinturão e rota, né? Qual é a relação do cinturão e rota com a OCX? É bem de Direta cooperação nenhuma. mesmo? Não, direta nenhuma. O que ocorre é que tem quase aliás, todo o pessoal da OCX está também no cinturão em rota. Certo? E o cinturão em rota são 150 países que trabalham em relações bilaterais. Veja que maravilha isso. Você você quando tem uma relação menos multilateral, digamos assim, menos que bilateral, são projetos imensos de infraestrutura. Por exemplo, está fazendo uma ferrovia que atravessa a Ásia Central. Então, vai ter o Quirguistão, o Cazaquistão, o Turcomenistão, aqueles países todos da Ásia Central vão ter que abdicar, aspas, de sua soberania para que a ferrovia transporte por eles, né? Atravessa esses países todos. Mas todos vão ganhar, porque seus produtos vão poder ser exportados e suas necessidades vão poder chegar lá. Mais ou menos a troca que Getúlio fez, né? Eu apoio a guerra, vou lá e tal, mas eu vou querer o financiamento aqui para formar a Siderúrgica Nacional. Isso. Não é uma perda de soberania, porque você está simplesmente vendo como desenvolver através de uma permuta que seja o mais simétrica possível, não é isso? É isso. E também porque tem o as seguinte, relações internacionais, quando você se relaciona, essa que é uma coisa que o imperialismo não permite e tal, que é uma certa igualdade. Eu falo certa porque a igualdade mesmo, matemática, é mais difícil. É uma certa compensação, simetria, uma certa isonomia nas relações internacionais. Tudo bem, vamos passar aqui a ferrovia. Nesse trecho aqui, nós vamos compartilhar a soberania sobre a ferrovia com a China, com outros países financiadores, etc. Mas eu vou permitir que o nosso país utilize dessa forma. Certo, isso mesmo, isso mesmo. Agora, me diga, mas, Pedro, é o seguinte, como é que você acha que o mundo já deixou algum tempo de ser unipolar, né? Ou ele nunca foi exatamente unipolar. Mas agora a multipolaridade, o sentido multipolar está mais aguçado, né? E isso não tende. Porque, por exemplo, você é um cara que tem uma análise aí sobre a situação dos Estados Unidos. Eu queria te provocar, aqui você me permite, porque é meu papel. Certo. É o seguinte, por exemplo, o Trump. O Trump tem uma certa relação lá com a presença dos Estados Unidos nesse universo de ser o controlador de todos os conflitos do mundo e tal. Mas, por contraponto, se ele ganha a eleição, a guerra com a China vai se intensificar.
porque a questão dele é essa questão que você está dizendo aí, da guerra econômica, né? Quer dizer, eles sentiram que essa política de globalização, de transferência de empresas, de usar a mão de obra mais barata e tal, no caso dos chineses, eles dançaram, né? Porque os chineses, tudo bem, vocês vão explorar um determinado tempo aqui, mas depois o troço virou contra o feiticeiro, né? Como é que você vê a disputa interna? Você acha que o Trump estaria representando mais dentro dessa filosofia, desse raciocínio seu sobre finanças e indústria, que permanece, obviamente, essa luta é permanente? Você acha que o Trump estaria mais no campo da indústria e o Biden, os democratas, mais no campo das finanças, ou não tem muito isso caracterizado dentro dos Estados Unidos? Não, eu acho que nos Estados Unidos isso não existe mais. As finanças dominam bastante a política americana. A indústria dominou. A indústria foi a grande. O século XIX, o século início, o século XX, tem uma expressão dos franceses que eles chamam os 30 anos gloriosos, né? Que vai do final da guerra de 45 até 75, que é quando as indústrias perdem definitivamente para as finanças. É quando há as crises do petróleo e ali as finanças começam a ter o controle do mundo. Então, esse período que vai até os 30 gloriosos, né, dos franceses, né, ainda a indústria mantinha algum poder. Depois ela vai perdendo, e hoje em dia, você quer ver um dado concreto a esse respeito? Entra no Google, em algum lugar desse, e pergunte assim: controladores da ExxonMobil, a maior empresa de petróleo estadunidense. Quem são os controladores? Vanguard, Street Estate, BlackRock, Wellington, só financeiras. Só financeiras. São as donas da ExxonMobil. Se você entrar e pedir a mesma coisa para a General Electric, vai ter a mesma resposta. Hoje em dia, as empresas industriais estadunidenses são todas propriedade de sistemas financeiros que estão, aí isso é que é mais importante, que estão sediadas em paraísos fiscais. Olha, em 1980, antes da abertura do passaporte azul, né, antes da desregulação, havia nove paraísos fiscais no mundo. Em 14, eu fiz um levantamento, tinha 89, praticamente decuplicou. De 9 para 89, decuplicou, né? 10 vezes. Agora, Pedro, vamos lá para o pessoal que não está muito afeito a esse debate. Uma controladora financeira que controle uma empresa como a Exxon e tal, e os empresários que seriam proprietários da Exxon, eles têm objetivos diferentes para essas empresas? Eu pergunto isso por quê? Porque é o seguinte, a gente vem analisando desde o final do século XIX e tal, essa disputa, quer dizer, que a indústria precisou ter duas guerras para ter um papel maior e tal, e depois perdeu a hegemonia e tal. Agora, nunca se produziu tanto no mundo como atualmente, ou não? Ou a produção mundial de bens, serviços, etc., vem reduzindo ou vem se paralisando, ou apenas é uma questão de quem tem a hegemonia? O que a hegemonia financeira sobre a indústria traz de malefícios para a produção em si? Estou te provocando. Não, mas é muito boa essa provocação. Eu vou responder ainda, aproveitando a Exxon como exemplo, né? Na própria Exxon. A Exxon já foi a maior empresa de petróleo do mundo, detentora de tecnologia, né?
E hoje ela não é a maior empresa de petróleo do mundo, não é a detentora da tecnologia. Por quê? Porque o objetivo de ser uma grande empresa de petróleo foi substituído por ser uma grande pagadora de dividendos. Então, esse é o fundamento básico do poder financeiro sobre a industrialização. Mas quem perdeu? Quem perdeu? Os A consumidores. sociedade perdeu? A sociedade A perdeu, é humanidade claro. perdeu ou só Claro, porque, alguns veja, acionistas? em primeiro lugar, perderam os acionistas, porque os acionistas passaram a ser compradores de dívidas, porque a finança nada mais é do que uma compradora de dívidas, né? Então, os acionistas que permaneceram, eu até tive uma experiência pessoal nisso, mas eu não vou tratar de questões pessoais. Mas os acionistas que perderam foram aqueles que permaneceram na empresa, porque pegaram as ações dele de produtores, de desenvolvimentistas de tecnologias, de outras belezas dessas, né? E transformaram num proprietário de dívida, porque é assim que as finanças trabalham. E tem um detalhe importantíssimo. Isso é para botar essa turma aí toda que está nos ouvindo preocupada. A dívida, em elevada percentagem, eu não tenho um número exato, porque tem que estar atualizando sempre. Então, eu não vou dar o número para não dar um número errado. Mas, em elevada percentagem, é uma dívida sem lastro. Por que aconteceu isso? É um muito papagaio interessante. pendurado que pode, em algum momento, criar um avalanche. Isso, exatamente. Por que aconteceu isso? Aconteceu porque quando elas ganharam a guerra, digamos assim, né? E elas ganharam a guerra quando aconteceu o desfazimento da União Soviética, né? Em 91 foi a vitória. A guerra, na verdade, foi ganha com a edição do Consenso de Washington em 1989. Ali mostrou quem ganhou a guerra. Mas a guerra prática ali, a guerra efetiva ali do dia a dia, foi ganha com o fim da União Soviética. Naquela hora, se você lembrar, o que teve de título a vender pelo mundo inteiro foi uma festa. Então, os caras criavam fakes, né, fundos, né, só para captar. Então, não tinha nenhum lastro. Era um papel impresso, só isso, nada mais que um papel Aconteceu impresso. na crise imobiliária de 2008, coisa parecida lá nos Estados Isso Unidos. já gerou em 2008 uma crise como é que a crise de 2008 foi resolvida? Com dinheiro público, Dinheiro público. com dinheiro Agora, dos Pedro, tesouros. é o seguinte, vou te dar 3 minutos, 4 minutos, porque nós provocamos muito, falamos de vários assuntos, levantamos muita. Agora, você precisa de responder o seguinte: qual a importância da OCX para o equilíbrio mundial, para um mundo multipolar que tenha mais chance dos países em desenvolvimento, dos países e tal, crescerem de forma mais equilibrada, etc., tal, e bom para a humanidade. Faça um resumo disso daí para a gente encerrar e, obviamente, a gente vai até organizar. Vamos organizar um curso, certo? Você é um estudioso muito bacana. Para a gente fazer aí uns 3 ou 4 programas, dando um tema a cada programa e tal, para a gente. Aí você fala como se estivesse uma sala de aula, assim, para explicar melhor. Agora, qual a importância da OCX e por que essa OCX não é tão divulgada aqui no Brasil? 3 minutos. Bom, não, eu vou fazer mais simples que isso. Você deu a resposta com uma palavra: isonomia.
ela é uma grande gestora de finanças, de recursos, e que trabalha com isonomia com os participantes. Ela não impõe, ela discute com os participantes. Que é a mesma coisa que ocorre com a iniciativa do Cinturão de Rota. Essa talvez você tenha dado a palavra-chave para isso, isonomia. Eles trabalham todos como fossem iguais. Não há imposição. Você está ali porque você tem o mesmo objetivo deles. E eles têm um recurso que ajuda você a atingir seu objetivo. Você quer ver um exemplo maravilhoso que a gente não está fazendo porque está fora disso? Eu não sei agora se foi a ICR ou a ACX, realmente, desculpe, eu não tenho essa cabeça tão boa assim, não. Mas foi feito um projeto para ligar o Porto de Santos. Agora eu também tenho a dúvida se foi a Lima ou a Guayaquil. Certo? Esse projeto é chinês, ferrovia, que seria uma maravilha para o Brasil, porque ia ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, ia passar por todo o centro-oeste brasileiro, ia passar pela Bolívia, ia passar pelo Peru, se for Guayaquil, ia passar pelo Equador, recebendo produtos e entregando produtos, quer dizer, um desenvolvimento fantástico de um centro-oeste, que é o Pantanal, o que é? O que ia levar de gente para essa área? Estimular o desenvolvimento, né? Poxa, gerar um desenvolvimento fantástico. Isso é o projeto da OCX, da Cinturão de Rota. Você fechou com chave de ouro, ou de petróleo, ou de prata, etc. O ferroviária. Pedro Pinho, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na tela da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Vamos, obviamente, organizar outras conversas por trazer assuntos tão candentes, assuntos importantes, assuntos transformadores da humanidade. Você que nos assistiu e que nos assiste em qualquer horário, eu quero agradecer a sua audiência, quero dizer que é importante apoiar a TV Comunitária, e aí está escrito, faz um Pix, pix@tvcomunitaria.tudojunto.rio. Até uma próxima oportunidade. Pedro, fique bem, saúde e paz. Obrigado. Obrigado. Da mesma forma.